Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Como está a sua saúde? Você está se alimentando direito, fazendo exercícios? A maioria das pessoas acham que isso basta e não procuram acompanhamento médico especializado e depois acabam tendo ainda mais problemas. É sobre esse assunto que o quadro Em Foco de hoje vai falar. Fique de olho! Conhecimento é a melhor ferramenta para quem está começando a empreender. E o Janguier Diniz tem um insight exclusivo para você. Veja bem, você sente medo ou tem incertezas na sua vida? Acho que todo mundo tem, né? Mas veja bem, para começar a superar os medos e as incertezas, é importante reconhecer que esses sentimentos são naturais e fazem parte da experiência humana. É comum sentir medo diante de situações desconhecidas ou incertas. Também é natural se sentir inseguro ou ansioso em relação ao futuro. No entanto, muitas vezes a vergonha, ela pode se associar a esses sentimentos, tornando ainda mais difícil lidar com eles. Quando nos deixamos levar pelo sentimento de vergonha, nos colocamos em uma posição totalmente vulnerável. Mas a vulnerabilidade, ela também pode não ser assim tão ruim quanto costumamos pensar. Ela pode trabalhar a nosso favor, se soubermos administrá-la, meu amigo. É importante admitir ser vulnerável e permitir-se sentir as emoções difíceis, em vez de tentar escondê-las ou negá-las. Quando a vulnerabilidade é reconhecida e aceita, ela se torna uma fonte de força e não de fraqueza. Aceitar a nossa vulnerabilidade é um passo importante para superar o sentimento de vergonha. Por isso, caro amigo, é importante trabalhar a autoaceitação e a compaixão consigo mesmo diante desses sentimentos. Reconhecer que é normal sentir medos e incertezas ajuda a reduzir a pressão e a ansiedade em relação a eles. Já experimentou fazer isso? Olha só, ainda hoje eu vou trazer um insight aqui para vocês, que é baseado em uma pergunta que me enviaram pelas redes sociais. Então não saia daí, viu? E por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz. E aí você vai passar a fazer parte do grande ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo, com certeza, vai ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida da sua empresa. Em Foco. Cuidar da saúde é um investimento essencial para uma vida plena e satisfatória. Adotar um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, não só fortalece o corpo, mas também eleva a autoestima e o bem-estar mental. No entanto, é crucial lembrar que o acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar nosso estado de saúde, prevenir doenças e garantir que estamos no caminho certo. No quadro Em Foco de hoje, vamos falar mais desse assunto com a doutora Maiara Velosa. E no Em Foco de hoje, o nosso tema é saúde e qualidade de vida. Por isso eu estou aqui com a doutora Maiara Velosa, que vai nos trazer aí, vai nos elucidar sobre esse tema. Doutora, muito prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, uma honra estar aqui com você. Agradeço demais o convite. Ótimo. E para a gente começar, quero que você explique um pouco mais para nós sobre a obesidade, e os riscos, sabendo que a obesidade hoje é uma pandemia, realmente. Então, trazer os riscos da obesidade para a população. Quando a gente fala em obesidade e saúde, qualidade de vida, elas não andam no mesmo... Não tem como a gente ter saúde e estar obeso. Não tem como ter uma boa qualidade de vida e estar obeso. Então, são coisas que não cabem na mesma frase, Então, o estado de obesidade hoje é uma doença, A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, que deve ser tratada como uma doença, assim como todas as outras, assim como diabetes, assim como pressão alta. Então, hoje, quando a gente olha para a obesidade, os impactos que a obesidade traz a curto e principalmente a longo prazo, toda essa visão
leva a gente a tratar ela cada vez mais de forma mais, não só com mudança do estilo de vida, mas também com outras abordagens mais, vou chamar de agressivas, mas mais apropriadas, porque justamente a obesidade vem sendo uma pandemia, vem crescendo ao longo dos anos, teve agora estava uma linha ascendente, teve agora uma parada, assim, um stop desse crescimento, principalmente nos Estados Unidos, em virtude dos novos medicamentos que tem aí para tratamento de obesidade e sobrepeso. Hoje, quais são esses novos medicamentos que estão trazendo essa, vamos dizer, uma certa estabilidade para esse tema que é uma pandemia? A gente tem que tratar como, de fato, uma pandemia. Quando a gente olha para a obesidade, o tratamento de obesidade, a gente pensa em emagrecimento, né? Quando a gente fala em emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça é dieta e exercício físico. Mas a gente sabe que essa abordagem, né, de mudança do estilo de vida, só 3 a 5% das pessoas conseguem perder peso, emagrecer com essa abordagem. Ou seja, 97% das pessoas, essa abordagem vai ser falha, não vai ser eficaz. Fora difícil, isso, né? difícil. Ainda mais hoje em dia com o que a gente chama hoje da doença do século, ansiedade, depressão, N fatores que nós temos na sociedade. Onde a comida acaba sendo uma fuga, um escape, né? Então, tudo isso, nosso estilo de vida foi mudando, né? Sedentarismo, tudo isso, a qualidade do alimento também tem mudado muito, isso tem contribuído para o ganho de peso. Quando você olha esse panorama e vê que a estratégia que tem, que é a mudança do estilo de vida, ela é muito boa, só que ela não é eficaz. Na prática, ela não funciona. E aí, o que tem acontecido é que mais pessoas estão se tornando obesas. Então, é necessário, quando essa abordagem ela é falha, ter uma abordagem mais eficaz. E aí, onde entram os medicamentos, né, que tem hoje, que são específicos para tratamento de sobrepeso e obesidade. E assim como esses medicamentos, eles tratam sobrepeso e obesidade, eles também tratam, por exemplo, diabetes. Então, para você ver como que essas doenças, elas têm, né, uma similaridade aí, da mesma forma, eu falo para o paciente, da mesma forma que a gente trata o diabetes, se você for pensar na abordagem do diabetes, Lu, não é só alimentação e exercício físico. Você chega no médico, você pegar uma glicemia, se a glicemia tiver 160, ele vai te orientar mudanças alimentares, ele vai te orientar a prática de exercício físico, mas ele vai te prescrever um medicamento. Sim. Né? E muitas das vezes um Ozempic da vida, por exemplo. E aí você vai usar esse medicamento, falo assim para o meu paciente, você começa a usar o medicamento, sua glicemia que estava 160, você repete o exame daqui 3 meses, ela vai estar 90. Normalizou, mas quer dizer que você deixou de ser diabético? Não. Hoje você é um diabético com uma glicemia controlada. Se você parar de tomar a medicação, se você tirar esse medicamento, essa glicemia ela volta a subir. Quando a gente fala em sobrepeso e obesidade é a mesma coisa. Você está com 80 quilos, precisa perder 20. Você perdeu os 20 quilos e aí o que você faz? A maioria das pessoas para o tratamento. Nesse momento você tem que ir para o tratamento de manutenção. A gente não retira o medicamento, a gente só diminui a dose e esse paciente ele segue com esse medicamento. Então quando a gente fala dessas medicações mais modernas, essas canetinhas, a indicação é de uso contínuo. Quer dizer que todos vão precisar? Não, também não é assim, né? Depende muito do perfil de cada um, do estilo de vida, se eu vou mudar, se eu não vou mudar esse estilo de vida. Então, normalmente, a maioria das pessoas precisa do uso contínuo numa dose baixa para manter o peso. Quando a gente faz dieta, perde peso com dieta, você faz dieta 2, 3, 4 meses, 6 meses, mas viver em dieta, viver em restrição a longo prazo também não tem aderência. Né? Então, hoje é um tratamento que ele traz efetividade, ele traz realmente, além da perda de peso, o controle dessa doença. Ou seja, é necessário que o paciente ele faça o tratamento, emagreça, mas depois ele faça uma manutenção para não ter o que chamam muito de efeito rebote, que a pessoa emagrece muito, isso aconteceu comigo, né? Fiz o tratamento, emagreci, mas não segui com a manutenção, acabou que engorda de novo, que é o efeito rebote. Explica um pouco para nós. O que eu sempre falo, né? Quando o paciente vem e fala, mas eu tenho medo de usar medicamento, depois parar e engordar tudo de novo. Engorda mesmo, se parar de uma vez, né? Esse medicamento, ele dá rebote. Medicamento para emagrecer, depois que você para, você engorda o dobro, gente. Não é isso, né? O medicamento, ele controla a sua doença, ele não cura. Como eu falei no início, é uma doença crônica. Doenças crônicas, elas têm controle, mas não têm cura.
né? Até a mudança do estilo de vida ele é um controle também. Sim. É um tratamento que ele entra como controle. Mas você tem que estar sempre vigiando. O dia que você der uma falhadinha, você vai voltar a engordar, né? Então, quando a gente pensa no tratamento, a gente pensa na fase de emagrecimento, né? Que eu saí do meu peso e chegar no meu peso normal. Depois que eu chego no meu peso normal, eu vou para o tratamento de manutenção, que é só a gente vai fazer um ajuste na dose e vai manter esse medicamento de uso contínuo. O que acontece aqui? Quando o paciente ele para, porque o que tem na cabeça, né, dos pacientes? Eu já emagreci, eu não preciso mais, porque todo mundo meio que abomina o uso de medicamento, né? Ou se sente, eu fico dependente disso. Não é isso, né? E aí nisso que para, o peso não vai voltar assim, você parou hoje e amanhã você vai voltar. Não, ele vai vir aos pouquinhos, você vai engordar 1 quilinho aqui, aí você tenta correr atrás, não consegue, aí você engorda mais 1 quilinho, a hora que vê já foi 10, já foi 15, já foi 20. Recuperou tudo que foi eliminado. Recuperou tudo que foi eliminado. Então, assim como eu brinco que não existe efeito rebote, por quê? Sua pressão é alta, você começa a usar o remédio para pressão. Se você para o remédio para pressão, o que acontece com a pressão? Sobe. Sobe. Isso é efeito rebote? Então, o remédio para pressão dá efeito rebote? Não. O remédio ele está controlando a sua pressão. A partir do momento que você deixa de tomar, sua pressão ela volta a subir. Na obesidade é a mesma coisa. O medicamento ele está controlando, mas aquela falsa sensação de que não preciso mais, que o problema está resolvido, é isso que faz as pessoas terem o efeito rebote ou o efeito sanfona, ficar subindo e descendo da balança. Então, antes de usar qualquer medicamento, é preciso ter essas orientações. Eu brinco com o meu paciente, eu falo assim, se você não for fazer depois a manutenção, nem começa. Porque não começa não, bem, porque você vai ficar só um período ali, e aí tem 97% de chance de você voltar a ganhar. Então, você entendeu a doença que você tem, você entendeu como é que funciona, você entendeu como é que vai ser o seu tratamento. Não estou falando que você vai precisar usar o medicamento, mas tem grandes chances de que precise. Caso você precise, está de acordo? Então, se tem um tratamento hoje, esse tratamento é bom, eficaz, se bem conduzido, tem poucos colaterais, né? E você não está conseguindo perder peso só com uma mudança do estilo de vida, tem que dar o próximo passo, porque senão você vai ficar nesse estado de obesidade e as consequências disso não vai vir de hoje para amanhã. Normalmente é a longo prazo. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem falado muito na longevidade, ou seja, nós estamos demorando mais para morrer. Então isso vai acabar fazendo com que você envelheça, com que a pessoa envelheça doente. Então acredito que isso também tem uma correlação. Há controvérsias, né? Esse dia eu estava falando com a Ju, e aí ela falou assim, Mayara, quantos anos você acha que a gente vai viver, né? Porque agora é cheio de tecnologia. Eu falei assim, acho que não vai viver muito não, porque veio tecnologia, mas o estilo de vida está cada vez pior, não vai adiantar nada, né? E aí não só alimentar, mas também psicológico tudo, mesmo, exatamente. Né? Então não adianta desenvolver grandes tecnologias se no nosso dia a dia a gente só piora, né? E aí eu tava falando para ela, sabe quantos anos viveu Abraão lá, tava lendo, né? Lá tava Abraão, Isaac, meus 165 anos, 180 anos, 124 anos, acho que veio Sara, se eu não me engano. Será que a gente eu falei assim, isso? por que eles viviam tudo isso? Eles nem tinham tecnologia. Tinha tecnologia lá? Não. Mas porque o estilo de vida deles era outro. Então não adianta a gente estar desenvolvendo muitas tecnologias para tentar nos manter vivos, sendo que o básico a gente não faz. Feito. E quando você entra com esses protocolos de emagrecimento, normalmente o que você entra associando? Porque obviamente o paciente come menos, então já faz uma ingestão de menos calorias, menos vitaminas também. Como que você, enfim, relaciona para que o paciente tenha qualidade de vida junto com o medicamento? Então, o tratamento de obesidade, sobrepeso, ele não é só um medicamento. Tem muita gente que foca só no medicamento, só no Ozempic, só no Mondiar e acha que isso é o que vai salvar. Vai resolver, né? Só que a gente tem que entender quando a gente usa o medicamento, a gente tem que entender todo o processo. Então, desde a parte do sono, desde a parte do intestino, desde a parte da nutrição é muito importante. Então, eu vou usar um medicamento para perder peso, seja ele qual for, né? A parte de compulsão também, que usa outro tipo de medicamento, porque esses medicamentos, eles são em bula ali para tratamento de sobrepeso e obesidade. Se tem um quadro de compulsão alimentar junto, transtorno de compulsão alimentar, tem que ser associado a outras medicações. Logo, isso tudo vai fazer com que o paciente coma menos, né? Que ele coma menos. Nisso que ele vai comer menos, ele vai trazer
diminuir a quantidade de calorias, de aporte de calorias, mas também vai diminuir a quantidade de aporte de nutrientes. Sim. E é pelo déficit de nutrientes que vem a maioria dos colaterais, que eles chamam de colaterais do medicamento, que não é do medicamento. O colateral, na maioria das vezes, é do déficit de nutrientes. São pessoas que estão usando o medicamento e não estão suplementando. Né? Até postei esses dias um vídeo, um Reels, que eu vi que os pacientes vivem me mandando. Falei, se eu for olhar todos esses vídeos que aparecem isso aí, eu vou fazer só isso da vida. Mas que a menina fala que ela teve osteoporose por causa do Ozempic. O que eu imagino que tenha acontecido é osteoporose, osteopenia. Ela usou Ozempic, não fez suplementação, comia muito pouco, porque essa é a função de você estar usando. E aí, quando você tem esse déficit de cálcio, déficit de outras coisas, vai ter déficit de ferro, de cálcio, de vitaminas, de aminoácidos, de tudo, de gente. tudo. Você comia que você está comendo isso aqui, provavelmente não suplementou. Na falta de cálcio do alimento, o seu corpo ele vai buscar o cálcio no osso. Aham. E aí ele vai começar a pegar esse cálcio do osso, e aí você vai ter como consequência uma osteopenia, por exemplo, né, que é o osso mais fraco. Vai desenvolver todas essas patologias. Todas as consequências do déficit de nutrientes e não da ação do medicamento. Então a gente tem que separar bem. Mas por que isso acontece? Porque são pessoas que fazem normalmente por conta própria. Né? Então, é o que a gente bate muito aqui, é a venda do medicamento com prescrição médica, com acompanhamento médico. Mai, pra gente finalizando, com certeza você vai ter que vir muitas vezes aqui, porque realmente é um tema muito abrangente. Deixa pra nós aí 3 dicas de como a gente consegue seguir aí um protocolo pra diminuir esse índice de obesidade e pra emagrecer. Lá na clínica, a nossa abordagem ali no Instituto Veloz, ele é bem voltado para o ser como um todo. Né? A gente acredita na saúde física, mental e espiritual. O desequilíbrio de qualquer coisa dessa reflete, né? E um corpo obeso, ele está em desequilíbrio, ele tem que voltar para a homeostase dele, para o equilíbrio dele. E aí, na maioria das vezes, não é só uma questão física, tem uma questão emocional ali junto também. E aí, agora nós vamos até fazer um desafio, né? Que é criando a mente magra. Porque antes de usar o medicamento, antes de você entrar no processo de emagrecimento, você tem que sair do automático e entrar na sua forma consciente. Então, quem está no estado de obesidade, ele está no automático. Ele come de forma automática, ele não percebe o que ele está fazendo. E aí, o primeiro passo, quando chega ali na clínica, é a gente trazer essa pessoa para o consciente, para que ela comece a observar as coisas, entender o porquê das coisas. Depois vem o medicamento, depois vem toda a abordagem da parte nutricional, porque não adianta você jogar um medicamento para uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo. Sim. Não adianta você explicar, passar uma dieta para a pessoa que ela não entende nada daquilo, o processo. Então eu bato muito, muito, muito na clínica, que é nessa parte de trazer o nível de consciência, de dar a estrutura, de dar a base. Porque depois ali eu quero que as pessoas, elas emagreçam, mas que elas tenham consciência de onde elas estavam e para onde elas querem ir. Então, ali a nossa abordagem ela entra muito nisso também. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, porque a gente integra tudo isso, a gente tenta olhar não só sair prescrevendo, batendo carimbo, porque isso aí qualquer um faz. Sim. Né? Ctrl-C, Ctrl-V, a inteligência artificial vai fazer isso daqui uns dias, né? Então, a gente tem que ter algum diferencial. Então, acho que muita dessa parte humana é muito importante quando a gente vai tratar qualquer tipo de doença. E é isso que eu tento pregar ali para todo mundo, e essa é a nossa vibe ali na clínica e nosso tratamento. Perfeito, Mai, gratidão. Você voltará mais vezes com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser saber mais, quem quiser aprender mais, aproveite para me seguir nas redes sociais, né? Meu Instagram é maivelosa, @maivelosa. O Instagram da clínica é @Instituto Veloz, e vocês são nossos convidados. Será um prazer ter vocês ali com a gente. Um beijo, até o próximo. Combinado. E o Inovação em Negócios volta já. Inovação em negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação em negócios. Insights. Oferecimento Escoltec. Gestão e tecnologia de escolta armada por demanda. Em um estudo da ABOL, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, 60% dos incidentes de segurança durante o transporte podem ser atribuídos à falta de preparo das equipes envolvidas. O treinamento contínuo é fundamental para garantir que todos saibam como lidar com situações de risco.
desde a escolha da melhor rota até o procedimento em caso de emergência. Cada membro da equipe deve ter conhecimento claro das ações a tomar. Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada importante para treinar as equipes, proporcionando simulações e informações em tempo real. A combinação de preparo humano e ferramentas digitais resulta em uma operação muito mais segura. Com o Escoltec, você tem o controle total da segurança da sua carga. Somos o primeiro aplicativo de gestão e monitoramento de escolta armada do mundo, oferecendo rastreamento em tempo real, registro fotográfico da operação e integração com escoltas certificadas pela Polícia Federal. Nossa plataforma conecta você diretamente com parceiros homologados, garantindo agilidade e eficiência em cada operação. Além disso, nossa tecnologia permite a redução de custos operacionais, sem comprometer a segurança. Proteja o que é seu com o Escoltec. A segurança que acompanha sua carga do início ao fim. Baixe agora e experimente a revolução em segurança logística. E a pergunta de hoje é de Ricardo Martins. Pergunta enviada pelo Instagram. Ricardo Martins é de São Paulo. E por falar em Instagram, se você ainda não é meu seguidor, entre no @janguiadiniz, porque lá, meu amigo, eu posto diariamente dicas valiosas. Dicas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. Então, o Ricardo pergunta o seguinte: tenho uma empresa de TI, como eu posso aumentar a minha base de clientes? Eu tenho uma equipe comercial no formato tradicional, mas parece que estamos estagnados. Veja bem, Ricardo, se sua equipe comercial está estagnada, é hora de diversificar a sua estratégia, meu amigo. Aposte no marketing digital. O marketing digital é muito importante para gerar leads qualificados. Use o que nós chamamos de inbound marketing, ou marketing de conteúdo, né? Para educar o mercado e explorar network e parcerias estratégicas. Além disso, implemente campanhas de incentivo para a equipe comercial e revise seu funil de vendas para identificar gargalos. A combinação de vendas tradicionais com estratégias digitais pode destravar o seu crescimento, viu? Agora, se você quiser se aprofundar nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão, com certeza, vai mudar a vida da sua empresa. Entra aí no QR Code, inscreva-se. Queridos amigos obstinados, estamos encerrando o programa de hoje, mas amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Inovação em Negócio. Firme o passo, pega o ritmo. Com obstinação você chega lá. Inovação em negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.